Aula de expansão, título do material: Mudanças e permanências no movimento operário e sindical, da Primeira República ao Estado Novo. Vamos lá os conteúdos e objetivos. Conteúdos: trabalhismo, movimento operário e sindical na Primeira República, sindicalismo único / corporativismo no Estado Novo. Objetivos: analisar as mudanças e permanências no movimento operário e sindical da Primeira República ao Estado Novo, que é praticamente o título, né? E aqui identificar a relação entre o autoritarismo do Estado e a criação dos direitos trabalhistas. Vamos aqui adiante com a leitura. Sindicatos durante o governo Vargas. Como vimos nas últimas aulas, o sindicalismo durante o governo Vargas esteve sob rígido controle do Estado. Desde o início de seu governo, em 1931, Vargas decretou a Lei de Sindicalização. Você se lembra do que essa lei impôs? Sindicatos sob o governo Vargas. Poderia haver apenas um sindicato por categoria em cada cidade. Todo sindicato precisava ter autorização do Ministério do Trabalho para funcionar. Eram proibidos de difundir ideias políticas, ideológicas e religiosas. As eleições para a diretoria dos sindicatos, suas assembleias e contabilidade eram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, que poderia nomear um interventor. Somente o sindicato reconhecido pelo Ministério poderia funcionar, os demais ficavam ilegais. Outras características do sindicalismo sob Vargas. Os sindicalistas reconhecidos pelo Ministério do Trabalho não poderiam ser presos pela polícia. Vargas criou em 1940 um imposto sindical, pago pelos trabalhadores. Equivalente a um dia de trabalho por ano de cada trabalhador, esse dinheiro era pago ao Ministério do Trabalho, que repassava a verba para os sindicatos oficiais. Sindicatos da mesma categoria poderiam compor uma federação, mas não poderiam se unir aos de diferentes categorias. Na prática, todo mundo escreve. Leia as fontes nos slides a seguir sobre as manifestações dos trabalhadores no dia 1º de maio durante o governo Vargas. Quais são as diferenças ou semelhanças entre as comemorações do 1º de maio durante a Primeira República, de 1889 a 1930, e, depois, durante o Estado Novo, de 1930 a 1945? Origens do 1º de maio. Em 1886, na cidade de Chicago, Estados Unidos, houve uma manifestação de operários que reivindicavam jornadas de 8 horas de trabalho, quando uma bomba explodiu e feriu policiais. Como resposta, a polícia reagiu e muitos manifestantes foram mortos e feridos. O conflito ficou conhecido como a Revolta de Aymarquia. Em homenagem e memória do evento, a Segunda Internacional Comunista instituiu o dia 1º como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Na prática. Fonte 1. Jornal A Voz do Trabalhador, 1909. O 1º de maio lembra-nos também um dos mais horrendos crimes praticados pela burguesia contra a classe operária. O dia de hoje é, por certo, dedicado à confraternização do operariado universal. Todos que trabalham devem considerar esta data maior que o ano possui, porque ela não só lembra o sangue das vítimas de Chicago, como prova que a burguesia rústica e ignóbil tem praticado todas as misérias na sociedade atual. A Voz do Trabalhador, 1909, Apud, Carone, 1979. Fonte 2. Jornal A Classe Operária, 1926. No primeiro número da Classe Operária, explicamos a nova significação do 1º de maio. Neste dia é preciso protestar contra a exploração, protestar contra a reação, reafirmar a coesão, a solidariedade e a esperança de libertação das garras do capitalismo. Finalmente, a melhor comemoração do 1º de maio consiste em cada membro conquistar nesse dia um novo adepto. Trabalhadores. Companheiros. Comparecei ao comício de 1º de maio, à Praça Mauá, às 2 horas da tarde. A Classe Operária, 1926, grafia original. Fonte 3. Foto de manifestação dos trabalhadores no 1º de maio de 1944. Na comemoração do dia 1º de maio em 1944, realizada no Estádio Municipal do Pacaembu, na cidade de São Paulo, vêem-se os trabalhadores segurando uma faixa na qual está escrito: Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado.
Fonte 4. Análise historiográfica de acordo com relatos. As carteiras profissionais eram apreendidas até a terminação da parada e só podiam trabalhar no dia seguinte se tivessem passado pelo visto de comparecimento. Havia o livro de ponto e punição para os faltosos. Um verdadeiro comboio de caminhões se encarregava de trazê-los e levá-los depois da parada trabalhista espontânea. Henriques, 1966. Correção. Quais são as diferenças e ou semelhanças entre as comemorações do 1º de maio durante a Primeira República, de 1889 a 1930, e, depois, durante o Estado Novo, de 1930 a 1945? Os jornais do movimento operário, fontes 1 e 2, se referem ao evento que deu origem ao Dia do Trabalho em 1º de maio, a Revolta de Aimárquia. Assim, em seus respectivos jornais, os trabalhadores de 1909, fonte 1, e 1926, fonte 2, divulgavam ideais socialistas e anarquistas. Em ambas as fontes vê-se a importância dos sindicatos como meio de reivindicação de direitos que ainda não estavam assegurados durante a Primeira República, período de tensão entre Estado e movimento operário, diante das ondas grevistas, como estudado nas aulas anteriores. Já as fontes 3 e 4, produzidas durante a ditadura estadonovista de Vargas, trazem as contradições entre a fotografia do evento oficial de 1º de maio, na qual é possível observar cartazes em consonância com o discurso trabalhista, e o estudo produzido posteriormente ao período, que revela o caráter coercitivo da comemoração. No início do século XX, muitos imigrantes, influenciados pelas teorias anarquistas e socialistas difundidas na Europa, passam a divulgar suas ideias em periódicos, assim como a reivindicar melhores condições de vida e trabalho, como exemplificado nas fontes 1 e 2, tendo em vista a ausência de direitos sociais na Constituição de 1891, que não trouxe uma legislação trabalhista, de acesso à educação ou mesmo de assistência social. No primeiro Congresso Operário, de 1906, foi instituída a comemoração do 1º de maio como uma forma de unificação dos sindicatos e da luta social dos trabalhadores. Já o projeto político varguista, marcado pelo trabalhismo, atuava de um lado promovendo direitos aos trabalhadores, e de outro reprimindo as organizações sindicais fora do Estado. Por isso, as fontes 3 e 4 revelam como Vargas vinculou as comemorações do 1º de maio à sua figura política e à construção de um ideal de trabalhador, que deveria cooperar com o Estado e ser parte do próprio Estado. Pause e responda. De acordo com o texto abaixo, como o presidente Getúlio Vargas atuava frente aos sindicatos? Nosso modelo sindical foi construído visando ao controle social, a construção de um país sem conflito entre capital e trabalho. Por meio dos sindicatos, o governo tinha em mãos instrumentos poderosos para controlar as atividades dos trabalhadores, evitar greves ou até mesmo silenciar o movimento operário. Ou seja, por um lado o governo reconhecia os sindicatos como instrumentos de organização, uma velha demanda dos trabalhadores em todo o mundo, e por outro criava restrições para que esses sindicatos pudessem ser usados pelos trabalhadores como instrumentos de reivindicação e de mobilização. D. Araújo, 2000. Proibindo a atividade sindical. Promovendo manifestações contra os trabalhadores. Liberando as manifestações dos trabalhadores. Controlando a atividade sindical. Bom, então vamos aqui por eliminação. Quando se diz aqui proibindo a atividade sindical, vai contra tudo que a gente acompanhou aí nos textos até agora, inclusive nesse. Então você não proibia a atividade sindical, você tinha atividade sindical sob controle, né? Promovendo manifestações contra os trabalhadores. Não. O governo Getúlio Vargas ele era um governo pró-trabalhista, né? Então você tinha essa aliança do governo com os trabalhadores. Liberando manifestações dos trabalhadores. Também não. Então, como a gente acompanhou aí, procurava-se integrar os sindicatos, né, ao Estado e mantê-los sob controle, tá certo? Então, no final ali, a última alternativa, controlando a atividade sindical. Então vamos adiante aqui com o material. Aí a constatação da resposta correta. Semelhanças com o fascismo italiano. O trabalhismo de Vargas assemelhava-se com o fascismo italiano, na medida em que o sindicato e os trabalhadores eram controlados pelo Estado. Embora o modelo brasileiro tenha características próprias, assemelhava-se com o italiano no corporativismo de Estado e na repressão aos movimentos sociais. Bom, então aqui tem uma sugestão de vídeo, tá? Vocês podem
acessar aí pelo QR Code que está disponibilizado. Vamos avançar. Com suas palavras. Com base na leitura do texto no slide a seguir e nos estudos realizados, desenvolva suas ideias apoiado nos seguintes questionamentos. Explique com suas palavras a ideia de corporativismo em relação aos sindicatos no contexto do Estado Novo. Qual é a relação desse corporativismo com a ausência de direitos políticos? Por que a modernização brasileira se constituiu associando autoritarismo a direitos? Texto I. A política trabalhista. A política trabalhista do governo Vargas constitui um nítido exemplo de uma ampla iniciativa que não derivou das pressões de uma classe social e sim da ação do Estado. Embora as associações de industriais e comerciantes acabassem por aceitar a legislação trabalhista, elas a princípio combateram as medidas governamentais, especialmente aquelas que concediam direitos aos trabalhadores. Um dos principais focos de resistência se concentrou na extensão das férias aos trabalhadores industriais. Para decidir as questões trabalhistas, o governo organizou, em maio de 1939, a Justiça do Trabalho, cuja origem eram as juntas de conciliação e julgamento. A sistematização e ampliação da legislação trabalhista se deram com a consolidação das leis do trabalho, CLT, em junho de 1943. No campo da política salarial, o Estado Novo introduziu uma importante inovação. Desde a Constituição de 1934, previa-se que a lei estabeleceria um salário mínimo, capaz de satisfazer as necessidades do trabalhador, conforme as condições de cada região. Mas somente em maio de 1940 surgiu o decreto-lei nesse sentido. Em um primeiro momento, de fato, quando da fixação inicial, o salário mínimo correspondia a seus objetivos expressos. Foi com o correr dos anos que se deteriorou, até converter-se em uma importância irrisória, muito distante de suas finalidades expressas. Fausto, 1999. Correção. Explique com suas palavras a ideia de corporativismo em relação aos sindicatos no contexto do Estado Novo. Aqueles que fizeram a chamada Revolução de 30, ou golpe de Estado dado por Getúlio Vargas em 1930, chamavam o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 1931, de Ministério da Revolução. A ideia desse ministério era regulamentar o trabalho e garantir direitos aos trabalhadores, além de criar uma previdência e uma estrutura sindical oficial. Dentro dessa lógica, as corporações de trabalhadores passaram a ser reconhecidas, rigidamente controladas e até financiadas pelo Estado. Por isso pode ser considerado um Estado corporativista em relação ao sindicalismo e aos trabalhadores. Correção. Qual é a relação desse corporativismo com a ausência de direitos políticos? Por que a modernização brasileira se constituiu associando autoritarismo a direitos? A proposta de Vargas era apaziguar tanto patrões quanto empregados. Os primeiros deveriam pagar os direitos estabelecidos por lei. Os segundos deveriam se contentar com o que estava sendo estabelecido. Durante a ditadura Vargas, o Congresso Nacional ficou fechado durante 9 anos, partidos políticos foram caçados, inimigos presos. As manifestações políticas eram reprimidas e incentivava-se, por meio da propaganda, a ideologia do Estado e a adoração da figura de Getúlio Vargas como protetor dos mais pobres. Assim, não havia direitos políticos, nem espaço para lutas sociais. A obrigação dos trabalhadores em participarem das comemorações do 1º de maio, como visto ao longo da aula, marca também essa repressão política.